Conversar com o jornalista e youtuber Milton D'Antunes, que vai falar sobre jornalismo e a vida dele no YouTube. Hoje eu vou conversar, ainda dando sequência, porque ontem foi o dia do jornalista e hoje eu vou voltar a conversar. Conversei ontem com duas grandes personalidades do jornalismo paraibano, Gilson Souto Maior e Helder Moura. E hoje eu vou conversar com o jornalista, ele também é youtuber, Milton D'Antunes. E nós vamos conversar sobre o que ele vem fazendo, o trabalho dele, que ele também prestou um serviço muito bacana a aposentados e pensionistas aqui do Brasil. E nós vamos também tocar neste assunto. Milton, muito boa noite, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo. Boa noite, Aldo. Prazer essa profissão de jornalista, eu gostaria que você me respondesse uma coisa. Começando por ela nesse nosso bate-papo. Sim. Você se arrepende de ter feito jornalismo? Não, há sempre esse tipo de comentário, né? Você vai fazer jornalismo, você vai estudar, né? Jornalismo. Com o que é que você vai contribuir? Como se jornalismo fosse uma coisa exatamente, ruim, né? É a última opção, É né? a última, exatamente. Na verdade, assim, o estudo do conhecimento da informação das pessoas, né? Esse trato, ele é muito instigante, né? E muito desafiador. Então, acho que desde muito pequeno, dentro da curiosidade de saber, né, da informação, de buscar como é que ela pode ajudar as pessoas, eu acho que isso foi o que mais me moveu, né, e o que me move até hoje, tanto que, apesar de não estar trabalhando na área diretamente, mas eu não deixo de exercer, né, e poder contribuir com a vida de milhões de brasileiros, isso para mim foi algo que já valeu a pena. E aí você, do jornalismo, você foi para o YouTube, montou o seu canal, e contribuiu, como você disse, aí com a população brasileira. Foi surpresa para você chegar onde chegou? E como é que começou essa ideia? Na verdade, tudo começou dentro de casa. Eu sempre tenho muito orgulho em contar isso. Eu perdi minha mãe muito cedo. Minha mãe, em 2014, minha mãe partiu e eu precisei obrigatoriamente assumir a responsabilidade da minha avó. Minha avó, na época, com 89 anos. E aí eu me vi naquela situação da informação. Eu via que a minha avó tinha algumas dificuldades de buscar uma informação sobre previdenciário, ligado ali à aposentadoria dela, alguma coisa do tipo. Eu disse, vó, eu estou percebendo que essa sua dificuldade, para mim, não é nenhuma surpresa e eu tenho conhecimento sobre ela. Então, talvez outras pessoas, assim como você, também tenham a mesma dificuldade. E minha avó, na época, dizia, meu filho, então leve essa informação para o povo. E aí eu abri um canal no YouTube sem nenhuma pretensão, até porque é uma plataforma um tanto quanto complexa de se trabalhar, você tem que entender toda a complexidade de um algoritmo, né? Depois que você terminar esse assunto, que é bastante interessante, você está falando, envolvendo a sua mãe que partiu, a sua avó que você... Eu queria que você falasse exatamente dessas dificuldades do YouTube. Então, essa vivência com a minha avó, ela foi extremamente rica, né? Foram 4 anos assim, de aprendizado muito grande, até que ela partiu também. E aí ela me deixou esse legado, ela me deixou esse norte, né, de poder contribuir hoje diretamente com 35 milhões de pessoas, né, aposentadas e pensionistas. Só na Paraíba, quase 800 mil pessoas. E eu disse, poxa vida, muito bom isso, né? E a partir daí a coisa começou a ganhar cada dia mais espaço e o canal realmente engrenou, cresceu e a gente começou a partir para um direcionamento, Aldo, que também foi uma grande surpresa para mim. Tudo que a gente vivencia na vida, principalmente quando parte do direito, né, onde acaba o meu direito, onde começa o do outro, está ligado à política, né, independente de qualquer coisa. A política está mergulhada na vida da gente. E aí eu entendi que eu precisava dar um passo a mais, contribuindo com ideias, né. Eu sou um dos idealizadores do 14º salário, né, para aposentados e pensionistas. Surgiu justamente da união de trabalhos entre eu e mais 3 amigos de outros estados do Brasil. Quando houve a informação de antecipar o 13º salário lá em 2020, no início da pandemia, nós tivemos essa ideia porque a gente viu que essas pessoas iriam ficar no final do ano sem ter aquele direito, né, de ter o seu benefício pago na data correta. E a gente disse, poxa vida, o 13º vai ser antecipado, para movimentar a economia, só que as pessoas estão esquecendo de quem era o objetivo principal, né, desse 13º, que era ajudar, no dia a dia a pagar suas contas, a começar o ano de uma maneira positiva, digamos assim, daquele beneficiário direto que era o aposentado e o pensionista. E aí a gente teve essa ideia, ela era uma ideia legislativa, colocamos lá no E-Cidadania, no site do Senado Federal,
Para nossa surpresa, normalmente a ideia legislativa ela tem até 4 meses para alcançar 20 mil votos e aí virá uma sugestão e posteriormente a possibilidade de um projeto de lei. Para nossa surpresa, em 24 horas a gente bateu 42 mil assinaturas de apoio. Então a gente teve até uma informação depois de bastidor com a equipe do E-Cidadania, que foi um dos projetos, uma das ideias que mais movimentou o site do E-Cidadania, fazendo até com que pessoas passassem a conhecê-lo, né, não sabiam nem da existência dele. E aí a partir daí foi uma coisa atrás da outra. O projeto ganhou, tanto no Senado Federal quanto na Câmara, um representante oficial, já que a gente não é parlamentar. Né, lá pelo Senado ficou nas mãos do senador Paulo Paim, que a gente teve o privilégio de entrevistar, de conversar com ele, de entender também qual seria o processo de andamento disso, e lá na Câmara dos Deputados com o deputado Pompeu de Matos, ambos do Rio Grande do Sul. E para nossa nada a ver com a Paraíba. Nada a ver com a Paraíba, exatamente. Então a gente ficou muito feliz de ver o processo de andamento desse projeto acontecer, de certa forma, até relativamente rápido. Né? Hoje ele se encontra na CCJ, que é a última das comissões, uma das principais, na Câmara dos Deputados, e por agora a gente acaba de voltar de Brasília, fazendo um trabalho lá efetivo de coleta de assinaturas para tentar dar mais celeridade para isso, já que agora, em 2022, já foi anunciado também, novamente, essa antecipação do 13º. Então, a gente quer agora, com essa possibilidade do 14º entrar em votação, através de um requerimento de urgência, acelerar essa aprovação para que ele faça, às vezes, o que seria o 13º lá no final do ano. Né? Você que estava em Brasília, você percebeu alguma resistência do governo, né, com relação a isso? Aldo, nos primeiros 2 anos de antecipação, a gente sempre percebeu o governo muito resistente. Uma coisa que me chama a atenção a nível de Brasil, e aí eu quero deixar isso até claro para o nosso ouvinte, nosso telespectador. A gente tem uma cultura muito complexa, né, no trato da pessoa idosa. A gente tem muitos projetos, muita coisa direcionada para o idoso, mas na prática pouca coisa se faz. Para você ter ideia, a gente tem hoje no Congresso Nacional bancada da bala, bancada do boi, do agronegócio, da Bíblia, mas não tem uma bancada que direcione seus trabalhos, seus esforços para 35 milhões de brasileiros. É muita gente para ser ignorada. Né? Então a gente percebe que é uma questão cultural. E não é só isso. São muitos desses 35 milhões só dependem diretamente. Cerca de 80% desse número recebe um único salário por mês. Né? E a pandemia trouxe um outro reflexo perverso de fazer com que esse idoso, esse aposentado ou pensionista passasse novamente a ser o esteio da família. Porque com a pandemia houve muita gente perdeu o emprego, é verdade. Né? Contas a pagar, então houve um êxodo muito grande de gente voltando para casa do pai, do avô, da avó, e esse aposentado, essa pensionista ficou sobrecarregado. Hoje eles gastam em torno de 60% do que ganham com medicamentos, e os outros 40% precisa se virar nos 30% para alimentação, muitas das vezes aluguel, entre outras contas. Então, para a questão também foi ganhando corpo. Hoje a gente alcança, eu e mais 3 amigos, como te falei, com os nossos canais a gente alcança 5 milhões de visualizações por mês. Eu ia te perguntar isso, quantos inscritos você tem no seu? Hoje eu estou com 285 mil na plataforma do YouTube, mais 22 mil no Instagram, e a gente sai movimentando isso tudo, e a gente convergiu isso nesse trabalho em conjunto, né? Eu e mais um amigo de São Paulo, um outro do Rio e um do Rio Grande do Sul, e os 4 juntos alcançamos 1.200.000 pessoas. Antes que eu esqueça, qual é o seu endereço no YouTube? É o meu nome, Milton Dantunes. Colocou meu nome lá na área de pesquisa. Milton, não é Antunes. É Dantunes. Dantunes, com D de W. Isso. Dantunes. Então, Milton Dantunes. Todas as minhas redes sociais, Milton Dantunes, colocou lá na pesquisa. Até você dar um Google, colocar meu nome, já aparece várias opções de redes sociais também. Então esse trabalho, graças a Deus, ele realmente está tomando um corpo grande, está chamando a atenção. Você me falava sobre a resistência do governo. Então houve uma grande resistência em 2020 e 2021, e hoje a gente já percebe, né, que não há tanta resistência. Por quê? Porque a gente começou a dar vez e voz para esse público que até então estava por trás da cortina. Né? A gente percebe agora, o governo teve uma ultimação agora nos últimos dias, cerca de 20 dias atrás, né, de um lançamento de uma medida provisória, onde... Tem uma, inclusive, que eu acho muito importante. Acho que, claro que o dinheiro é importante para o aposentado, não só para o aposentado, como para todo mundo, mas em específico pelo que a gente está conversando, mas houve um fato muito importante, na minha opinião, Milton, é que
o idoso, por exemplo, não precisa mais ir ao INSS? Essa foi mais uma iniciativa. O presidente até então, né, era o presidente do INSS, José Carlos Oliveira. Ele agora assumiu a pasta agora como ministro, né, no lugar do Onyx Lorenzoni, que saiu para disputar eleições. Nós conversamos com ele, o parabenizamos porque foi uma demanda nossa, né, que nós levamos para Brasília. A gente passou, Aldo, com muito orgulho, sabe? A gente passou a ser entre o público e quem está lá na bolha, na outra ponta, a gente passou a ser esse intermédio, fazer esse trabalho, né, de meio de campo para levar essas demandas. E a demanda da não solicitação, a exigência, na verdade, de prova de vida, pelo amor de Deus, era algo fora do normal. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, porque você, claro, evidentemente, vai dar uma aula sobre isso. Eu não sei alguma coisa e tal, mas você sabe tudo. Eu queria que você explicasse essa prova de vida, o que acontece. Claro que os aposentados Sim. sabem o que significa isso, mas muitas pessoas não sabem da importância que é a prova de vida. Todos os anos, né, com a possibilidade, né, como é que surgiu a questão da prova de vida? Havia muita fraude, né, nos benefícios, tanto de aposentados quanto de pensionistas. As pessoas faleciam e acabava que alguém assumia ali os recebimentos daquela pessoa, né, por anos muitas das vezes. Então, diante dessas situações, o governo colocou como obrigatoriedade todos os anos, tanto o aposentado quanto o pensionista, provar que ele estava vivo. Daí vem a palavra prova de vida, né? Só que a gente achava que isso era correto, exigir que se prove que está vivo, beleza, não tem nenhum problema. O problema sempre mora na forma, sabe? E aí eu entro mais uma vez como exemplo. Quantas vezes eu levei minha avó no colo, né? Descia 2 andares do apartamento, colocar no carro, levar para o banco, todo aquele transtorno, para entrar no banco, ficar horas aguardando, apesar de ser prioridade, tinha que aguardar horas porque eram muitas pessoas fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E eu dizia, poxa vida, a gente tem que fazer alguma coisa, isso não é correto, né? E não é justo. Não é justo, exatamente. Não é justo. Então, diante disso, a gente começou a trabalhar nessa demanda também. O governo ali meio que, a gente pode ver o que faz e tal, e a gente massificou isso. Tem uma coisa muito, muito interessante dentro do nosso público. A gente conseguiu convencê-los de que eles eram capazes de trabalhar com um celular, de trabalhar com um computador, de ter acesso, de movimentar uma rede social, de cobrar. A gente passava a dizer, olha, o número do gabinete do deputado X é esse, o e-mail é esse, a rede social é essa, então vai lá e cobra. A parlamentar, ele é servidor público, ele está servidor público. Está ali a serviço, né? Então, assim, a gente começa a mudar essa cultura, a cabeça da pessoa, e ela começa a entender que... E, para nossa surpresa, graças a Deus, a gente está mudando isso, devagarinho. E o governo aceitou, o governo aceitou e acatou e mudou. Agora é Como o é que governo, agora é o governo quem tem que provar que você está vivo, e não você. Né? O ônus já prova, como diz a história, né, de quem agora é o governo. Né? Agora é do governo. governo. Como é que ele faz isso? Existem cruzamentos de informações, né, de Receita Federal, o próprio Correios. Existe uma plataforma muito grande onde o governo tem acesso a, né, o próprio TRE, com as informações, hoje quase tudo digitalizado, né? Então eles têm esse aparato de possibilidades. Talvez eles não tinham boa vontade de usar isso em nosso favor e agora vão ser obrigados a utilizar todo esse aparato de ações para que provem que você está vivo. E em último caso, se nenhuma desses cruzamentos te encontrar, eles têm a obrigação de ir até a tua casa para provar que você está lá, vivo, aguardando o seu benefício. E não cortar o seu benefício para fazer você ir buscar muitas das vezes até na justiça, perdendo tempo, né, para reaver aquilo que é teu por direito. Milton, eu queria só entrar nesse assunto, a gente vai a um intervalo comercial, Sim. Mas antes eu queria falar uma coisa para você que você me respondesse depois. Tem o aposentado, certo? Mas também tem pessoas com problemas físicos, Sim. com problemas fisiológicos e tal, e que necessitam, pessoas especiais, e que necessitam do INSS. Sim. Eu conheço, por exemplo, uma criança hoje me parece que ela está com 11 anos, ela tem hidrocefalia, microcefalia, está em cima de uma cama, se move o rosto um pouco, não sabe nem o que se passa ao seu redor, né? E o pai dessa criança entrou com ação para que voltasse a ser pago o INSS a qual essa criança tem direito. Só que o juiz federal disse que não havia prova que a criança precisava de ajuda. A criança não levanta nem da cama. Lamentável, né? Lamentável.
Eu queria saber se existe uma possibilidade de você também, com os seus colegas, ir para esse lado também de ajuda às pessoas que precisam mais. Mas daqui a pouco você Tá bom. Agora eu vou voltar a conversar com o jornalista Milton D'Antunes. Milton, fiz a pergunta a você com relação ao trabalho que você faz de estar junto, de estar perto de criança que fica em cima de uma cama e tal, e iguais a essa criança, ela é traqueostomizada e tudo mais, não tem movimentos, praticamente não tem movimentos. Os colegas, né, seus amigos aí, que tem mais de 1 milhão de acessos de pessoas em todo o Brasil, você poderia também abrir um espaço para esse tipo de criança e esse tipo de situação. Eu quero até fazer um esclarecimento. A gente trabalha atrelado ao público, né, de aposentados e pensionistas, que alcança aí 35 milhões. Existe um outro grupo, Aldo, que alcança aí 5 milhões de brasileiros, que é o benefício de prestação continuada, regido pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é a LOAS, né? Muita gente conhece popularmente como LOAS. LOAS, é verdade. Esse benefício ele é direcionado para que público? Para as pessoas com algum tipo de deficiência ou idosos maiores de 65 anos, nesse perfil de ganhar no máximo um salário mínimo, né, um quarto salário mínimo no grupo familiar, então tem acesso a esse benefício. E aí, claro, né, dadas as devidas regras, alguns requisitos, você alcança esse benefício e especificamente numa situação como essa, a gente já vem trabalhando bastante. Inclusive beneficiado agora pela possibilidade, né, onde ele vai buscar num representante bancário ou no próprio banco onde ele recebe o benefício, o acesso a esse empréstimo com juros bem pequeno comparado aos juros de um empréstimo pessoal, né? Que antes eles tinham acesso ao empréstimo pessoal e a gente reivindicava esse empréstimo e direcionado à busca, veio uma negativa, né? Ali está em cima de uma cama, traqueostomizado, tem uma pessoa que olha a criança, porque ele não se mexe, tem que dar banho, tem que trocar roupa, né, aquelas coisas todas. A criança ela fica em cima de uma cama, o pai se desdobra e foi negado para essa criança esse benefício. Sim. E o pai tentou o benefício novamente, só que é federal. E o juiz disse que essa criança, na sentença, disse que a criança que não havia fato que mostrasse que a criança precisava de ajuda. Aí foi um negócio assim que eu nem acreditei no que eu estava lendo. Né? Mas não se assuste, na verdade esse é só um caso entre milhares que a gente se depara diariamente, né? Não só de crianças, mas também de idosos e de algumas regras. Ele pode ser convocado de tempos em tempos para passar por uma nova perícia e aí aquele perito constatar se ele permanece em estado de invalidez. Se ele administrativamente ali considerar que você já está apto ao retorno ao trabalho, sem muitas das vezes realmente verificar se você tem autorização de retorno e você não vai estar, né, de fato, dentro das vezes é a única fonte de renda que essa pessoa tem, às vezes ela está com a idade já avançada e muitas das vezes fora do mercado de trabalho há anos. Conheço inúmeros casos desse tipo e aí tem que judicializar a coisa e passa-se bastante tempo, né? Fazendo um paralelo aí com a situação dessa criança, vai ter que judicializar, né, vai ter que juntar realmente todas as provas necessárias. Se já tem aí uma decisão judicial, vai ter que buscar uma instância superior ou uma revisão, né, dessa decisão, mas com certeza não há nenhuma dúvida de que essa criança precisa da assistência, né, do benefício. Tá narrando aquilo que vocês fazem, é um trabalho realmente muito belo, mas sobretudo importante. Sim. Sobretudo importante. Como é que as pessoas têm acesso a vocês? Somente pelo YouTube? Não, eu costumo dizer que eu fiz uma loucura, né, quando comecei esse trabalho. Eu abri um WhatsApp, né, um número de contato. Quantas mensagens você recebe por dia? Olha só, por dia em torno de 300 mensagens de WhatsApp e pelo menos umas 50 ligações nos dias, que são poucas as ligações, em torno de 50. E detalhe também, 24 horas. Durante 24 horas o telefone não para. Mas, tirando, claro, os transtornos, né, pela demanda, eu fico muito feliz de poder me sentir útil para essas pessoas. Eu vejo que a necessidade é muito grande, Aldo, de uma informação simples, básica, e que muitas das vezes qualquer pessoa... Volto para o início da nossa conversa. Eu aprendi isso lá dentro da minha casa com a minha avó. Então, assim, depois que eu aprendi aquilo, poxa vida, eu identifico hoje nessas pessoas com as quais eu falo diariamente um pouco da minha avó, um pouco do meu pai, da minha mãe,
Então eu acho uma questão de empatia, sabe? Tem que ter um pouco dessa sensibilidade, não só da minha parte, mas da parte de qualquer um que pode não levar a informação que eu estou levando, mas qualquer outra informação, né? Eu acho que isso já tornaria o nosso mundo ali mais restrito bem melhor do que ele é. Ele é. Agora, o detalhe também está o seguinte, você não faz somente, você não ajuda só as pessoas. Né? O que acontece também com você é que as pessoas procuram vocês para, o que eu quis dizer assim, vocês não ajudam espontaneamente as pessoas, elas também procuram vocês. Sim. E qual é o número desse WhatsApp aí para aumentar? Bora lá. DDD 83, certo. Tá? 988. Qualquer dúvida que você queira tirar sobre os seus benefícios, você que já é uma pessoa da melhor idade e tal, queira tirar alguma dúvida, o telefone é 83, é um WhatsApp do Milton D'Antunes, 839, naturalmente. Entrando em contato com você, o que as pessoas dizem? Tem de tudo. Tem de tudo. A gente percebe as diversas manifestações. Alguns não acreditam que a gente que está atendendo. Eu não tenho secretários, né, nem assessores, eu mesmo faço o atendimento. Às vezes demora um pouco por conta da demanda, claro. Mas eu faço questão de atender todo mundo, de conversar. Deixa lá o recadinho, eu vou responder com certeza. E alguns choram, alguns se emocionam, alguns não acreditam que sou eu. Mas é sempre um contato muito bem-vindo, né, muito satisfatório. Com tudo bom mesmo, poder ser útil para a vida das pessoas. É verdade. E quando você recebe essas ligações que as pessoas choram? Uma área e com o passar do tempo você se torna um tanto quanto frio ou distante daquela situação. Não, eu permaneço a mesma pessoa, porque eu não posso esquecer que quem está me buscando muitas das vezes com uma demanda que para ela é extremamente importante. Para mim pode até nem ser tanto. E que é impossível de resolver. E que para ela também é impossível de resolver. Então, quantas vezes eu me deparo com pessoas que me retornam ligações para dizer, Milton, graças a Deus que você apareceu na minha vida. Então, são... Quantas pessoas lhe seguem, que você falou? 285 mil só no YouTube. Só no YouTube, 285 mil. Isso. E no Instagram? No Instagram, mais 22 mil. 22 mil. Nesse caso, do Instagram, como é que as pessoas... No Instagram também, só me encontram pelo meu nome, Milton D'Antunes. Vocês vão me encontrar em todas as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e o próprio YouTube. Felipe Brito em Niterói, no Rio de Janeiro, e o João Adolfo lá no Rio Grande do Sul. Nós passamos um ano trabalhando juntos, né? Cada um numa região. E a gente passou um ano sem se conhecer pessoalmente, mas já tem intimidade de amigos, porque a gente se encontrava diariamente com lives, a gente faz lives quase que diárias, para orientar, para dizer como está o andamento de projetos de lei. Eu acabei não detalhando, mas além da coautoria do 14º salário, hoje eu também já tenho a coautoria de um 13º para o BPC Loas, que eles merecem também. Então a gente também tem esse trabalho com alguns parlamentares. Então a gente faz um trabalho diário de atualização para esse pessoal que nos acompanha, Aldo, de como é que está o andamento dessas demandas. Nós temos outros projetos na linha do próprio crédito consignado para que seja feito de uma maneira mais justa, né, para que se diminua a fraude, que é muito grande, a fraude contra esse público é imensa. Né? Então a gente tem muitas demandas, a gente tem vários projetos de lei em andamento para tentar facilitar. Eu volto a te dizer, hoje o nosso maior objetivo é fazermos com que aconteça na prática uma bancada do idoso, né, do aposentado e do pensionista que possa defender essas demandas que são muitas no Brasil afora, na Câmara Federal. É extremamente necessário. E a gente já tem a sensibilidade de muitos parlamentares com os quais a gente já tem um acesso direto, né, com a apresentação desse trabalho que a gente diz conectado com esses parlamentares e sensibilizá-los, e através disso essas conquistas vêm acontecendo pouco a pouco. Agora você falou de deputados que não são paraibanos. Sim. Você chegou a procurar deputados paraibanos? Cheguei a procurar alguns, mas infelizmente eu não tive a mesma receptividade. Eu tenho até lamento estar aqui na minha Paraíba falando com você e ter que, né, constatar isso. A gente não teve uma receptividade. É lamentável a gente dizer que santo de casa não faz dinheiro, né? O número, né, 800 mil pessoas diretamente, né, alcançadas aí pela aposentadoria ou pela pensão, na Paraíba as portas não se abriram. E aí eu fui obrigado, claro, a buscar aqueles que queriam ajudar, né? Hoje eu tenho contato com parlamentares de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, né, de Minas Gerais, mas da Paraíba, infelizmente,
Não tive... O que eles diziam para você? O que os nossos Na verdade, extraordinários parlamentares diziam assustador. O primeiro passo que a gente dá é sempre através, muitas das vezes, das assessorias, mas existe assessoria de parlamentar que parece ser mais importante do que o próprio parlamentar. Às vezes nem chega, então, no parlamentar, é isso? Então, ok. Em alguns casos, sequer coisa também, infelizmente, muito regionalizada, tá? Eu percebo isso também porque eu tenho acesso, como eu te falei, ao Brasil todo hoje, então eu vejo que é algo muito regionalizado. Eu tenho aqui no meu celular o acesso direto hoje a parlamentares que dizem: Milton, não passa por assessor, vem direto a mim. Então, a hora que eu preciso de uma demanda importante, eu já ligo direto para ele e ele já me atende e a gente já resolve a situação. Então, eu não tenho esse acesso, infelizmente, com nenhum parlamentar da Paraíba, infelizmente. A imprensa lhe ajuda, a nossa imprensa da Paraíba? Você já procurou alguém da imprensa? Já procurei, mas também há uma resistência. É o que eu te falo, Aldo, existe uma grande resistência a dar visibilidade. Eu lembro de uma frase que eu ouvi em Brasília, a primeira vez que eu estive lá em 2020, durante o ápice da pandemia, o pico maior, nós ouvíamos frases do tipo: vocês estão aqui representando velhos? O que é que esses velhos podem oferecer? Velho não vota. A gente teve que ouvir tudo isso. Então, não foi tão diferente com a busca por ajuda ou apoio na Paraíba. Infelizmente, não foi. Bacana. Então, o velho não tem família. Velho não tem família. Primeiro já começa esse nome velho, que é horrível. Isso. Né? Esse nome velho, que é algo imprestável, como certinho lá nos fundos da casa, que infelizmente muita gente cuida do seu idoso dessa forma, né? Lembrando dele uma vez por mês, quando ele tem que entregar na mão de um filho, de um sobrinho, de um neto, o que ele ganha, né? Ou o seu cartão para ir buscar lá no banco. Então ele normalmente é lembrado dessa forma e eu repudio totalmente isso. Lógico. Sabe? E infelizmente é algo, claro, né? A conta gotas, mas é algo que está acontecendo. E fizemos uma outra coisa: melhoramos a autoestima desse idoso. Ele não acreditava nele mesmo. Ele acreditava que ele tinha que passar... muitas senhoras dizem para mim: Milton, eu passava meu dia vendo novela, vendo televisão, algo que não interessava. E passamos, né? Porque a gente faz uma ligação para um gabinete de um deputado, conversa, fazem grupos de WhatsApp onde elas interagem ou eles interagem, os fazem sem serem pessoas, né, consideradas como tal, como pessoas. E assim, são muitos exemplos, né, hoje a ajuda que a gente dá vai desde o se sentir melhor, se sentir útil, como também se engajarem e verem que eles têm voz e principalmente têm voto, tá? Hoje... Tem sim, porque a pessoa idosa, a pessoa da melhor idade, tem família. Isso. Falando de servidores públicos, que também é uma bandeira que a gente alcança, tá? Uhum. É um número imensamente menor, mas o servidor público está dentro das pautas que eu luto também. Okay. O servidor público está aí há séculos, né? Brincadeiras à parte, mas há muitos anos, há mais de 10 anos, sem um aumento salarial. Então veio a pandemia e acredita, o servidor público, eu não sei se pela nomenclatura, acha que o servidor público não trabalha, mas se não tivesse o serviço público, como é que nós seríamos atendidos, né? Claro. Então o servidor público está com seu salário defasado, o servidor público está negativado porque a margem do consignado agora, que veio na medida provisória 1106, que está em vigor agora, não alcançou o servidor público. Inclusive nós entramos com ações de emendas para que essa medida provisória, ao ser aprovada, possa alcançar o servidor público, possa fazer uma série de ações que não foram colocadas dentro da medida provisória, por falta, às vezes, de sensibilidade e, às vezes, também de quem o assessore bem, né, quem está colocando as regras, digamos assim, naquela medida provisória. Então, a gente faz esse trabalho, Aldo, de suporte, entendeu? Tanto com a própria Previdência, como com o Executivo, com o Legislativo. A gente dança aí em todos os ritmos e circula por todas as áreas para alcançar, né, de maneira benéfica, o maior número de pessoas. É isso que a gente tem feito. Eu só lamento que você não consiga alcançar os nossos parlamentares com um assunto tão importante. E estou aberto, sempre estive aberto, estou totalmente aberto à bancada paraibana, aos deputados federais, aos estaduais, se quiserem, porque muita coisa pode ser feita pelo Estado, né, e a gente dá uma visibilidade a nível nacional, mas precisa ter sensibilidade por parte deles. Né? Eu vou só dar um exemplo, por exemplo, a pessoa que diz assim, as pessoas idosas não têm voto, não votam. Na minha casa, minha mãe tem 98 anos, lá, graças a Deus, lúcida, tem todos os filhos que votam, tem um monte, viu? Tem todos os netos que votam. E normalmente na casa de um idoso, ele, né, seja matriarca ou patriarca, o que ele fala ali é regra, né? Regra, meu filho, você,
tem essa pessoa aqui ou esse grupo de pessoas que estão trabalhando, então, ó, dá uma visibilidade para eles, essas pessoas merecem o nosso apoio. Com certeza, né? Então, com certeza. é assim que a coisa acontece. Eu acho que a política, como ela é feita dentro de casa e de casa para fora, ela precisa ser vista, observada nesses pormenores, e aí a gente alcança, né, a coisa macro e ela acontece. Né? E assim a gente faz a coisa acontecer de verdade. Isso é que é importante. Eu só queria, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que você só voltasse um pouquinho a falar sobre o YouTube. Tá. Você encontra alguma dificuldade? Como é que foi que você começou exatamente no YouTube? Você já deu um preâmbulo aí no início do YouTube, mas como é que você chegou e quando você viu que tinha um número muito grande, você precisou de alguma coisa a mais? A gente começou de uma maneira, como eu te falei, meio despretensiosa, né? Com algumas informações, ainda aprendendo como lidar com a própria plataforma, que ela é ela tem algumas características diferentes de outras redes sociais. A plataforma ela precisa entender que quando você coloca um material lá, existe uma demanda, né? Existe um interesse por aquele material. E eu me deparei com uma situação bem particular. Em um belo dia, eu tinha 1.800 pessoas que seguiam o meu trabalho, né? E de repente eu postei um vídeo, pessoas me seguindo, né? E a visibilidade desse vídeo foi muito grande. E aí a coisa virou uma bola de neve muito positiva, onde um vídeo atrás do outro foi ganhando mais visibilidade, mas, né, as pessoas foram chegando, foram trazendo comentários, e aí há sempre esse feedback muito positivo, né? As pessoas se identificam e agradecem demais, porque enfim elas dizem, enfim, alguém para nos defender, alguém para levantar uma bandeira que nos represente. Isso é muito bom. Muitas pessoas, como por exemplo na minha casa, glória a Deus, nós temos tenho meus irmãos no Rio de Janeiro que estão... Uma das capitais que tem mais idosos, né, que moram só. Eles também agradecem muito essa companhia, né, que a gente passou a fazer para eles. Eles dizem, eu não tenho paciência de ver vocês no vídeo, ali no celular. Eu peço a um neto ou a um vizinho, às vezes, bota na TV. Então, agora eu vou assistir vocês, né, a minha, os meninos. Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante. Massageia muito o ego da gente. E o melhor de tudo, sabe, Aldo, eu passei a viver minha pergunta que todo mundo se fez no início da pandemia. O que é que eu vou fazer agora da minha vida dentro de casa, né? Muita gente se perguntou isso, era algo novo para todo mundo. E eu mergulhei de cabeça no canal, né? E o canal aconteceu. E hoje eu estou colhendo esses frutos, que né, esses coraçõezinhos aí gratos, né? Essas orações, é sempre um afago. Sentir que eu tenho a voz, né? Que eu tenho... mais outros pais, outras mães, isso é muito bom. Não tem dinheiro que pague isso, esse reconhecimento. Muito bem, eu conversei com o Milton D'Antunes, ele é jornalista, tem um canal no YouTube, basta você acessar, principalmente você que é da melhor idade, né? Milton D'Antunes, D de dado, D'Antunes, e você já vai seguir lá, se inscrever, você se inscreve no canal do YouTube dele e você participa de alguma forma. Você pode descobrir coisas, pode participar de outras e por aí vai. Milton, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, sucesso para você e para os seus 3 amigos. Aldo, eu que agradeço. Só para fechar, okay. Nós vamos receber agora na Câmara dos Deputados Federais... Aliás, eu estava vendo aqui, você recebeu uma moção de aplauso. Isso, a gente vai receber agora. Essa agora? Vamos receber. Vai receber, tá. Vai ser agendado agora, tanto uma moção de aplauso para a gente, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo dentro da Câmara, e fomos convidados para participar de algumas audiências públicas, pela representatividade que a gente traz para esse público. Que bacana, que colaboração que você dá com toda a população brasileira. Legal isso. Obrigado. Obrigado a você, viu? Mais uma vez.